E aí, povo abençoado, neste vídeo iremos falar sobre as primeiras igrejas que surgiram no Brasil. A Igreja de São Francisco de Assis do Outeiro da Glória é considerada a primeira igreja erguida no Brasil, construída no ano de 1503, em Taipa, pelos dois frades franciscanos, que chegaram em Porto Seguro na ocasião de uma das expedições de Gonçalo Coelho. O templo original foi destruído em 1505 por indígenas da região, sendo reconstruído por volta de 1515 e mantendo-se em culto até 1730. Quando entrou em processo de abandono. Suas ruínas ficam situadas em meio a uma mata atlântica totalmente preservada, com a vizinhança dos indígenas da aldeia de Santa Cruz. A história começa com a organização da igreja em Spitalfields, nos arredores de Londres, em 1612, por Thomas Hewes e seus seguidores, já batizados na igreja em Amsterdã. É esta igreja que agora inicia a linhagem das igrejas batistas, que começam a crescer na Inglaterra, sob severa perseguição por discordarem da igreja oficial, a igreja anglicana. A perseguição aos batistas e aos outros grupos separatistas os levou a várias partes do mundo. No dia 10 de setembro de 1871, foi organizada a primeira igreja cristã da fé batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara dos Toledos, hoje município de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Com autorização do imperador do Brasil na época, Dom Pedro II, a igreja edificou o primeiro templo protestante no país, que servia aos batistas, aos presbiterianos e aos metodistas. 2 meses depois de ser ordenado, Ashbel Green Simonton embarcou para o Brasil, onde chegou em 12 de agosto de 1859, com 26 anos. Em abril de 1860, Simonton realizou seu primeiro culto em português. Em janeiro de 1862, o segundo andar de um prédio na Rua Nova do Ouvidor, 31, foi o local em que o missionário Ashbel Green Simonton recebeu a confissão de fé de 2 pessoas e declarou organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Os primeiros metodistas que vieram ao Brasil foram os missionários norte-americanos, Fountain Pitts, em 1835, e Justin Plowden, em 1836. Mas somente em 1867 que foi fundada pelo missionário Junius Starr Newman, que foi o primeiro pastor a fixar-se permanentemente no Brasil. Em 27 de setembro de 1885, foi fundada a Congregação Metodista do Rio Grande do Sul, pelo missionário João da Costa Correia, erguendo uma capela, hoje a Catedral Metodista de Porto Alegre, e uma escola que seria a origem de uma série de iniciativas missionárias e educativas no estado. As Assembleias de Deus chegaram ao Brasil por intermédio dos missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Os missionários suecos converteram batistas com a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a glossolalia, o falar em línguas espirituais, como uma evidência de manifestações que já vinham ocorrendo em reuniões de oração nos Estados Unidos e também de forma isolada em outros países, principalmente naquelas que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve seu apogeu através de um pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. A nova doutrina trouxe divergência entre os batistas. Enquanto um grupo aderiu à glossolalia, outro rejeitou e permaneceu na Igreja Batista. Assim, em 2 congressos distintos, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo foram desligados e, em 18 de junho de 1911, foi fundada a denominação Assembleia de Deus no Brasil. A primeira congregação luterana fundada oficialmente no Brasil foi estabilizada apenas no dia 3 de maio de 1824, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, tendo o reverendo Friedrich Oswald Sauerbrunn sido o primeiro pastor luterano em terras brasileiras.
O primeiro templo da Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundado no Brasil em São João da Boa Vista em 15 de novembro de 1951, pelo missionário da Foursquare Church Gospel, pastor Harold Williams, auxiliado pelo pastor Jesus Emílio Vasques Ramos. Mas a obra já havia começado numa casa em Poços de Caldas, em São Paulo, onde também funcionava uma escola de inglês. A primeira igreja adventista do sétimo dia do Brasil a realizar suas reuniões em português foi a Igreja de Boa Vista do Guilherme, região onde hoje é a cidade de Lagoa dos Três Cantos, no Rio Grande do Sul. Essa igreja surgiu em 1898, através da influência das famílias Kümpel und Katwinkel. que espalharam a fé adventista pela região. A igreja foi fundada pela primeira vez na cidade de São Paulo, em 1910, pelo missionário italiano Louis Franciscan, que acabava de chegar dos Estados Unidos, local onde ele havia tornado-se missionário protestante. Depois de haver passado pela Argentina, dirigiu-se ao Brasil no dia 8 de março de 1910. A mensagem das Testemunhas de Jeová chegou ao Brasil no final do século XIX, através de uma mulher chamada Sarah Bellona Ferguson. No ano de 1899, Sarah recebeu os primeiros exemplares de literaturas da Torre de Vigia dos Estados Unidos em inglês. O início da pregação organizada das Testemunhas de Jeová no Brasil é desde 1920, quando 8 jovens marinheiros brasileiros, na cidade de Nova York, ficaram interessados nas reuniões dos estudantes da Bíblia. Quando voltaram ao Brasil, eles continuaram a se reunir e a falar a outros sobre o que haviam aprendido. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, e que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like sincero, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso nos ajuda muito. E a todos vocês o meu muito obrigado e até a próxima.